Fala aí, pessoal que é chegado numa leitura, tudo tranquilo? Fábio Marçal aqui, para falar um pouco mais sobre literatura, filosofia, teologia, ciência, neurociência, psicologia, enfim, de tudo um pouco, né? A gente vai lendo algumas coisas e vai aprendendo. E eu quero aqui falar com vocês, né? Na verdade, ler com vocês um artigo que eu escrevi tá lá no meu blog. O endereço está embaixo, você pode acessar lá o blog. Tem vários artigos bem interessantes de assuntos diversos, principalmente falando sobre ciência, cultura, filosofia, religião, teologia. E esse artigo fala sobre a ligação, a referência que esse livro aqui, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, tem com a Bíblia, com a teologia, com Deus. É isso mesmo. Então, sem perder tempo, vamos lá no artigo. Vou lendo para vocês o artigo. E aí esse método de leitura, né, de vídeo leitura, contribui para o desenvolvimento da leitura, né, estímulo da leitura, e também se torna mais dinâmico. Às vezes a pessoa não está com tempo ali de ler, né, às vezes não gosta muito de ler, mas em assistir o vídeo, ouvir o vídeo, já é uma leitura falada, né, já contribui bastante. E esse artigo aqui tem como título Empatia e seu poder. A ciência descobre, entre aspas, a cura divina para os males da sociedade. Empatia. O que ela nos ensina sobre política, economia e segurança pública? Quais são os benefícios para a saúde mental da sociedade? O poder do sentimento que mais uma vez faz a ciência se deparar com a existência de Deus. Exatamente. Então é bem interessante, né, para ser lido, escrito, discutido. Bem, então nesse artigo aqui, destaco 2 pontos sobre a empatia trazidos em um clássico da psicologia moderna e suas aplicações se revelando em casos bíblicos ocorridos há mais de 2000 anos, quando a ciência ainda engatinhava e o cérebro humano era esquadrinhado apenas por Deus, né? E se hoje a tecnologia começa a mapear os fenômenos cerebrais e a importância desses sentimentos positivos para o equilíbrio da humanidade, ontem, no passado, a Bíblia já delineava o ser humano por completo, mostrando como ele é cuidado e tratado pelo Criador, como nenhuma psicologia moderna o faz. Bem, então vamos partir para o conceito de empatia. O que é empatia? Uma palavra linda, empatia. Chegou à nossa língua vinda do grego, empatheia, que significa afeição, paixão, parcialidade. E afeição, no português, significa amor, amizade, inclinação, parcialidade favorável. É uma palavra que está em alta. Ouvimos psicólogos e educadores falando de sua importância e exemplificando seu uso com situações do dia a dia. Tenho certeza que você já ouviu bastante essa palavra, né? Empatia. Será essa palavra, afinal, tão importante assim? Bem, o que o dicionário traz? O Aulete traz o seguinte: experiência pela qual uma pessoa se identifica com a outra, tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que ela sente, ainda que nenhum dos dois o expressem de um modo explícito ou objetivo. O Michaelis traz algo bem parecido, a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreensão, né, dos sentimentos, desejos, ideias e ações. Bem, observe que ambas as definições do Aulete e do Michaelis destacadas, né, pertencem ao campo da psicologia. E o que essa disciplina, na verdade, ela evidencia sobre a empatia no comportamento humano, que é o alvo de estudo da psicologia. Aí a gente entra lá no clássico do Daniel Goleman. Considerado o pai da inteligência emocional, esse PhD, né, em seu clássico livro, escreve um capítulo totalmente dedicado à empatia e à sua origem, né, a sua origem cerebral. Ele apresenta na página 119, lá da edição de 95, o seguinte parágrafo, agora que começa a ficar bem interessante. Há algum indício, abre aspas, né, uma citação, algum indício de que o nível de empatia que as pessoas sentem também afeta seus julgamentos morais. Por exemplo, estudos na Alemanha e nos Estados Unidos constataram que quanto mais empáticas as pessoas, mais fica fortalecido para elas o princípio moral segundo o qual
a riqueza deva ser distribuída conforme a necessidade de cada um, fecha aspas. Bem, isso é realmente interessante, porque quanto mais empática, mais generosa financeiramente a pessoa é. Empatia tem tudo a ver com economia. Afinal, uma sociedade economicamente equilibrada é uma sociedade mais justa. Como assim? A justiça social vem por todos pensarem em todos. Verdade, né? Como disse lá Arquimedes, eureka. Empatia. Quando eu penso no outro, sou mais generoso. Este é o primeiro ponto que quero focar e relacionar à Bíblia. Um ponto polêmico e crucial para os nossos dias. Por quê? Lembra daquela Guerra Fria político-econômica lá do século XX? Ela continua hoje, só que de forma virtual, né? No século XXI. E essa polarização puxa de um lado desse cabo de guerra para o capitalismo, de outro lado para o socialismo. E esse cabo de guerra, nessa discussão, ela possui em sua pauta principal o aclamado capital, o dinheiro. Bufunfa, faz-me rir. Lembrando que a Bíblia não condena o dinheiro, isso é importante frisar, mas sim o amor ao dinheiro, que resulta em amar a Mamon, né? Ou você ama a Deus ou ama Mamon, que é biblicamente o Deus do dinheiro. Essa guerra travada por homens não precisaria existir se este entendesse e vivesse de fato o cristianismo. Quer dizer que se todos forem cristãos não haverá guerras? Sim e não, né? Sim, se for um cristianismo prático, verdadeiro, puro e simples, como disse C.S. Lewis. Não apenas o se dizer cristão ou frequentar igrejas, não é questão de religião, de nominalismo, não um cristianismo de palavras escritas em manifestos ou slogans políticos, mas um viver a Cristo genuinamente, de coração aberto para entender e viver o amor real, genuíno, que Cristo ensina. Bem, o capitalismo diz o seguinte: o bem-estar da sociedade vem pelo trabalho e pela livre iniciativa de trocas comerciais, né? Já o socialismo culpa a hierarquia social originada no conceito de família da sociedade judaico-cristã como precursora da estratificação social e consequente desigualdade entre as camadas ou classes sociais. Em seus extremos, o capitalismo, desenvolvido nas sociedades judaico-cristãs, não age com o amor de Cristo e sua justiça. Por isso ele é tão condenado. Do outro lado, o socialismo quer implantar a sua própria justiça de forma forçada e como estratégia a destruição da sociedade judaico-cristã, logo da família, do teísmo, levantando para si outros deuses. Karl Marx, por exemplo, que são os filósofos aí, os ideólogos, muitos deles modernos. Bem, ambos estão errados em seus extremos, isso é fato. Talvez o benefício venha quando encontrado o equilíbrio, o diálogo, o entendimento, não os extremos, né? Mas por que esse tal equilíbrio é tão difícil? Porque o ser humano só se equilibra quando encontra o verdadeiro equilíbrio. E o verdadeiro equilíbrio, ele não vem de fora, não vem de política, não vem de filosofia, ideologias. Este equilíbrio vem de onde? De dentro, do espírito humano em comunhão com o Espírito de Deus. Quando são vivenciados os famosos e importantes frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, entre outros. Não é por força e mérito humano, mas sim por ação de Deus em nós, quando nos deixamos verdadeiramente, essa palavra é importante, ser usados por seu amor. Mas então vamos viver isso. Bem, seria fácil realmente, né? Se no meio do caminho não houvesse uma pedra, como diz Drummond, e essa pedra é chamada pecado. É isso que o ser humano não quer entender e fica arrumando bode expiatório em filosofias, ideologias, e nisso, naquilo, naquilo outro. A culpa é de todo mundo, mas não percebe que existe aquela pedra no calcanhar, né? Chamada pecado. E isso está em todos, sem exceção. Bom, e nesse pecado, né, na palavra pecado, se encontram aí, né, principalmente o orgulho, a soberba e a ganância.
Gente, isso é de todos os lados. Não é privilégio nem de A nem de B. Todos querem ser deuses, todos querem estar certos, ninguém quer se rebaixar a dar razão para o outro, ninguém quer abrir mão de suas opiniões tão belas e corretas e de seu status quo resultante da frase "eu tinha razão". Isso faz com que cada um se agarre à sua ideia, olhando para ela como o coiote olha hipnotizado para o papaléguas, lembra, lá na sua frente, não ouvindo ou vendo mais nada nem ninguém ao seu redor, caindo por fim, onde o papaléguas cai, o coiote, aliás, no precipício do extremismo. Somos milhares de narcisos querendo convencer outros narcisos de nossas ideias narcisistas. Fruto da falta de empatia para com as ideias e sentimentos alheios. Todo mundo quer estar certo, ninguém quer dar um pouquinho seja de razão, ou se colocar no lugar do outro, ou tentar entender um pouco da ideia do outro. Pegar o que o outro tem de bom. Não, estou certo, acabou, e dane-se, está todo mundo errado, menos eu. Ou menos a minha ideia, né? Menos a filosofia, a política que eu sigo. E aí vem essa parte que é bem importante, né? Tanto o acúmulo de capital faz mal à sociedade, sim, faz mal, porque gera exploração, como uma forçada distribuição de renda também faz mal. Por quê? Porque essa forçada distribuição de renda não tem a dignidade do trabalho e do desenvolvimento pessoal. Ela, tanto uma quanto o outro, né, prejudicam o bem-estar e a satisfação do homem, pois de um lado não tem motivação em manter sua iniciativa, porque depois vai ser perdido, né, vai ser forçado a dar para quem, para o outro lado que não viu o porquê de ter iniciativa, já que não precisa se levantar para obter a sua comida. Resultado, ninguém produz, ninguém cresce, colapso social. É por isso que algumas, né, ideias que têm essa iniciativa aí não dão certo. Solução: equilíbrio. E este vem com o pensar no outro. Quando penso no outro, não o forço a me dar algo produzido por seu suor, enquanto eu não produzo nada para a sociedade. Quando penso no outro, também não exploro sua força de trabalho, sua força física e mental, suas emoções para produzir minha riqueza, enquanto ele fica apenas com migalhas. Voltamos agora para o parágrafo de Goleman. Lembra lá do início? Quanto maior a empatia, maior o senso moral de que as riquezas devem ser distribuídas conforme as necessidades de cada um. Ou seja, quanto maior a empatia, maior a generosidade. Logo, menor a exploração, menor o ódio a quem tem mais, menor a agressão de ambos os lados. O mais necessitado não terá ódio de quem tem mais, visto que suas necessidades serão atendidas. Quem tem mais não explora o mais necessitado, pois distribui honesta e merecidamente a quantia que de fato representa a sua força de trabalho, dentro, claro, respeitando suas condições e limitações físicas e psíquicas, levando a um bem-estar físico, emocional e social. O mais intrigante e maravilhoso, agora fica mais lindo ainda, é que esse conceito de equilíbrio que foi descoberto aí, né, pelas pesquisas, já fora delineado pelo Criador do homem. Sim, exatamente. Equilíbrio, né? Foi delineado por quem equilibra o universo, a Terra, as estações, a vida. Veja que o livro de Atos, lá no capítulo 2, 44, 45, apresenta a igreja perfeita, né? A igreja primitiva. Logo depois do Pentecostes, que existiu lá no primeiro século, né, após o nascimento de Cristo. E aí vem esse trecho. Os que criam, ou seja, os cristãos, né, os cristãos verdadeiros, aí que viviam genuinamente o amor de Cristo. Não é simplesmente cristãos que sou cristão porque vou à igreja. Não, não é isso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Conforme a sua necessidade. Então não eram obrigados a dar nada, mas tinham um amor distribuir conforme a necessidade. Isso se repete lá em Atos 4. Observe que lindo, a mesma ideia e mesmas palavras usadas para identificar as ações encontradas nas pesquisas modernas foi usada há 2000 anos. A ideia, distribuíam conforme a sua necessidade. Isso é resultado da pesquisa moderna e essas palavras se encontram lá em Atos. Cara, isso é fantástico. Ninguém forçava ninguém a distribuir e ninguém explorava ninguém.
Todos cooperavam e se faltava para um, o outro supria. A ideia principal era: todos trabalham e cooperam, pois todos sabem que a sociedade depende de todos. Somos todos parte de um corpo, outro conceito bíblico. Eu trabalho para servir o outro, para ajudar o outro, para beneficiar o outro, enquanto o outro trabalha para servir a mim e a outros. E se por algum motivo estou em necessidade, apesar do meu trabalho, sou suprido pelos outros. E aí entra as circunstâncias adversas da vida, às vezes uma doença, às vezes um problema físico, um problema psicológico que pode ocorrer, faz a pessoa não produzir ou não trabalhar em determinado período. Enfim, são circunstâncias que fazem com que ela seja suprida quando ela não pode desempenhar o seu papel na sociedade, a sua função. E de onde vem essa vivência equilibrada que apresenta lá em Atos 2 e aí nesses resultados da pesquisa? Cara, do Criador. Afinal, foi Deus quem nos instruiu a amar o próximo. E quando amamos, somos empáticos. Natural, é resultado. Observe Mateus capítulo 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todo o restante de lei que beneficia a sociedade, para uma sociedade ser equilibrada e justa, depende do amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. A Bíblia é perfeita. Por quê? É a palavra do Criador para a criatura. É como se Deus dissesse ao ser humano: é só fazer isso aqui que eu estou falando e não vai rolar problema entre vocês. Por quê? Eu criei vocês, eu sei como vocês funcionam. Mas só 20 séculos depois, no mínimo aí, 20 séculos contando o nascimento de Cristo, o ser humano ainda bate cabeça querendo encontrar a paz mundial, na política, na economia. Não vai encontrar. Por suas forças e méritos, não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas desprezando as palavras de seu Criador. É tragicômico. É como uma odisseia interminável em que o ser humano, representado pelo herói Ulisses, tenta encontrar o caminho de volta a Ítaca, paz entre os homens, aí representando Ítaca, e repousar nos braços de sua amada Penélope, em que descansaria alegremente sua vida, seria a paz mundial. No entanto, seguindo o mapa que leva para Marte ou Júpiter, ou seja, eu quero encontrar, imagina lá na Odisseia, Ulisses quer encontrar Ítaca para rever Penélope, só que pega o mapa que leva para Júpiter ou para Marte. Vai encontrar? Não vai encontrar. É o que o homem faz hoje, ignorando que Ítaca se encontra no mesmo lugar que estava quando se perdeu, ou seja, quando pecou, ignorando a Bíblia, ignorando o mapa do viver bem, o mapa da felicidade, da paz interna e externa, que é a Bíblia, a orientação para o ser humano se encontrar. Mas ele não quer, ele quer pegar o mapa que vai para Júpiter, que vai para Marte. Lembro da ideia do psiquiatra suíço Paul Tournier, um livro maravilhoso chamado Mitos e Neuroses. Qual a ideia que ele traz? O ser humano é um adolescente rebelde com seu pai, querendo encontrar o caminho da felicidade sem ouvir os conselhos de quem o criou. Rebeldia, o ser humano vivia essa rebeldia pura. Tem lá um mapa na Bíblia, mas fala: isso aqui não presta, isso aqui não serve, vou encontrar pelos meus meios. E não encontra. Está aí, não encontra. Acha que vamos dominar pela política tal, vai dar ruim, por quê? Porque não é dessa forma que Deus criou e que Deus instruiu, e vai dar ruim, porque o ser humano é corrompido pelo pecado e uma hora vai virar um extremo e vai desandar tudo. Conclui-se esse primeiro ponto verificado que a empatia é tão poderosa que pode resolver crises político-econômicas mundiais. Exatamente. E esse princípio é primeiramente bíblico e divino, não humano e filosófico. O segundo ponto, que ainda se debruça sobre a empatia, agora a gente entra no segundo ponto. Concluímos o primeiro, que é a questão da generosidade. Agora vamos falar do segundo, que é bem interessante também. Sobre empatia, claro, é ainda mais marcante. Por quê? Porque invade uma esfera delicada, a violência. No mesmo capítulo lá daquele livro, nas páginas 120 e 121, o autor apresenta a falta de empatia,
a falta de empatia como característica presente em pessoas que cometeram determinados tipos de crimes. E aqui tem um trecho abaixo. Bem, então vamos ler aqui esse trecho da citação lá do livro. Abre aspas, essa absoluta falta de empatia pelas vítimas é um dos principais focos de novos tratamentos em vias de elaboração para molestadores de crianças e outros criminosos do gênero. Num dos mais promissores programas de tratamento, os criminosos leem dilacerantes histórias de crimes semelhantes aos que praticaram, contadas da perspectiva da vítima. Também vem videotapes de vítimas contando em lágrimas o que é ser molestado. Os criminosos então escrevem sobre seu próprio crime do ponto de vista da vítima, imaginando o que ela sentiu. Imaginando, isso é bem importante. Leem essa história para um grupo de terapia e tentam responder as perguntas sobre o ataque do ponto de vista da vítima. Finalmente, o criminoso passa por uma reencenação simulada do crime, desta vez fazendo o papel da vítima. William Peters, psicólogo da prisão de Vermont, que desenvolveu essa terapia de adoção da perspectiva da vítima, me diz: a empatia com a vítima muda a percepção de tal modo que é difícil a negação da dor. Ou seja, a empatia tem o poder tamanho de mudar. É difícil a pessoa negar a dor do outro quando ela age empaticamente. Mesmo que seja apenas na fantasia, ou seja, na imaginação. Quando eu imagino o que o outro passou, é difícil eu não ter a percepção do outro. Isso reforça a motivação dos homens que desejam controlar seus impulsos sexuais perversos. Os criminosos sexuais que passaram pelo programa na prisão tiveram apenas metade da taxa de crimes posteriores após a libertação, comparados com os que não foram submetidos a esse tratamento. Sem essa motivação inicial, inspirada pela empatia, nada do resto do tratamento dará certo. Constatado o seguinte: empatia é fundamental para a prevenção de crimes. Seja lá quais foram, aqui foram alguns crimes específicos, mas qualquer outro crime ele faz o quê? Ele não se importa com o outro. Ele não, naquele momento, pelo menos seja de impulso ou algo premeditado, ele não se coloca no lugar do outro. E aí não consegue entender a dor que pode causar no outro. E isso, estou falando de crime, mas isso pode gerar até no nosso dia a dia, quando a gente discute ou briga com alguém, com filho, com pai, com mãe, com esposo, com esposa, com amigo. A gente ali naquele momento de impulsividade, a gente está pensando só na gente, não está pensando na dor que vai causar no outro, não está nem aí. Então, pode ser de uma esfera tanto de crimes violentos quanto uma simples discussão em casa. Tudo envolve o quê? A empatia. Repare que o autor não comete o determinismo de vaticinar, e aí dentro desse contexto, posso até indicar para vocês aqui duas obras muito boas. Uma é Todos se comunicam, poucos se conectam, vou deixar aí a referência embaixo. E o outro é Comunicação Não Violenta. São duas obras que falam sobre a empatia, que falam sobre o se conectar com o outro, sobre o entender a necessidade do outro para que haja uma convivência melhor em sociedade, uma comunicação melhor. E todos esses passam pela tal empatia. Repare que o autor não comete o determinismo de vaticinar como sem solução as questões da mente. Pelo contrário, traz alívio e esperança encontrada na ciência para casos que muitos determinam como não tem jeito, no caso na ciência e nas pesquisas lá da psicologia. Porém, enquanto a vida há esperança, muitos falam, tem jeito não, tem que matar, tem que fazer isso, tem que prender. Enquanto a vida há esperança, o Criador tem solução, e a ciência, não querendo fazer o caminho já oferecido por Deus, quebra a cabeça para descobrir por si só. Alguém poderia argumentar, mas não foi a ciência que descobriu isso? O que Deus tem a ver? Bem, Deus, em sua misericórdia, usa muitas vezes até mesmo o ateu para abençoar a humanidade. Por quê? Porque ele é misericordioso. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para abençoar o ser humano, para beneficiar o ser humano e mostrar, olha só, olha para mim que eu estou contigo, olha para mim, acorda, mesmo você me negando, ainda estou contigo, não consegue me ver, não consegue ver que isso fui eu intervindo na sua vida, esse livramento que você teve, essa promoção que você teve, você não consegue perceber que fui eu? Aí o ser humano muitas vezes não quer, Bom, vamos lá. Por quê? Todo conhecimento vem de Deus, todo.
todo. O ser humano por si só não é capaz de descobrir as maravilhas do mundo, do universo, se não forem reveladas por Deus, inclusive na própria natureza. O ser humano que tenta, por meios próprios, fazer o papel de Deus. Como diz Paulo lá em Atos 17 a 27, o ser humano vai tateando lá no Areópago, né? No Areópago, quando ele ele debate com filósofos gregos, e aí ele diz, né, o ser humano vai tateando a natureza para encontrar, por fim, o Criador, mesmo que ele não estivesse longe, como assim supõe o homem. Deus está tão perto, mas o ser humano fica, né, querendo procurar em outros lugares. Além disso, apresentarei em seguida o mesmo tratamento, esse mesmo tratamento lá da psicologia que foi feito aí, né, que o Goleman traz, entre aspas, né, descoberto pela ciência, entre aspas, ele foi aplicado há 3.000 anos. Está lá na Bíblia. Isso, há 3.000 anos. Lá na história do... Vamos ver daqui a pouquinho. Nessa pesquisa, parece que o autor pretende mostrar que o caminho para a cura está em levar o ser humano a se colocar no lugar do outro, vivenciando o sentimento do outro, sentindo a dor do outro. E este sentir despertaria o seu próprio sentir humano, emergindo daí a consciência moral de não provocar dor alheia, conseguindo assim, muitas vezes, de manter o autocontrole, ou seja, se compadecer, se conscientizar, não vou fazer isso porque isso dói. Porque quando eu me coloquei no lugar do outro, eu senti dor também. Bom, vamos lá. Essas são pesquisas do nosso tempo. No entanto, esse mesmo caminho de cura já foi demonstrado eficazmente há 3 milênios. Esse mesmo tipo de tratamento, idêntico, na verdade até melhor. Sim, no relato sobre o rei Davi, quando este desejou a mulher de um subordinado, Urias, o que culminou na morte deste, né, do Urias. Observe lá, você pode ir abrir a Bíblia lá em 2 Samuel 11, sua Bíblia física, ou procurar aqui na internet, tem várias Bíblias online. E posteriormente, né, no 2 Samuel 11, vai encontrar a narrativa de como Davi agiu e no capítulo 12, como Deus usou esse tratamento da empatia para despertar Davi dessa questão, né, do ato que ele cometeu e assim trabalhar o coração dele. O profeta, né, Natan, naquela época, eram os profetas que traziam a mensagem de Deus para as pessoas. O profeta Natan, orientado por Deus, não era Natan por ele mesmo, orientado por Deus, conta uma história, né, chega para Davi e conta uma história, que leva Davi a se indignar com um homem rico, que usurpou a ovelha de um homem pobre. Um homem rico tinha centenas de ovelhas e o homem pobre só tinha uma. Ou seja, Davi se colocou no lugar do homem usurpado. Davi sentiu a dor do homem. Em seguida, Natan leva Davi a perceber que ele agira, né? Que ele agiu como este homem rico. Resultado, Davi cai em si, identifica seu erro, se arrepende, sofre pra caramba, escreve vários salmos falando do seu arrependimento, das dores, né? Tudo indica que ele teve lá sintomas de psicossomatização, ansiedade, depressão, ocasionado por essa consciência que caiu em si. Porém, não fica prostrado. Muda de atitude, conhecendo mais ainda o caráter e a misericórdia do Criador, ficando mais íntimo de quem? Do Pai Celestial, demonstrando assim que é um homem segundo o coração de Deus. Davi mudou para melhor, ele cresceu. Então, gente, a gente ser empático não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento, de desenvolvimento. Mesmo que a gente sinta arrependido ou pesado por alguma coisa que nós fizemos, nós temos total certeza que é para o nosso crescimento e melhora. E aí a gente se aproxima mais de Deus ainda, se nos tornamos pessoas nascidas de novo. O Criador, usando Natan, levou Davi a sentir empatia pelo outro, que despertou sua consciência moral, levando a não cometer mais o mesmo erro. Bom, não precisaríamos de experimentos científicos se os cientistas comportamentais se debruçassem sobre a palavra de quem conhece todo o comportamento humano e que, inclusive, possui estratégias de cura do corpo e da alma melhor do que ninguém. Não estou desvalidando pesquisa, desvalidando profissional. Não. Só que muitas pesquisas já poderiam ter sido até mais bem trabalhadas e realizadas antes até se fossem, né, as questões bíblicas, conceitos bíblicos, eles já tivessem sido observados, né, anteriormente sobre o comportamento humano. Esse é o relato do Antigo Testamento.
Porém, há uma clara e explícita orientação à empatia no Novo Testamento também. Além da ordenança positiva de Jesus, que a gente já conhece, né, para o bem de todos, que é o amar ao próximo, Paulo, né, o apóstolo de Cristo, aí, lá em Romanos 12, de 15 a 16, sugere bem claramente: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Um puxão de orelha, né? Sem perder a classe. Porém, né, não sou tão educado como Paulo. Vamos baixar um pouquinho o nível dessas palavras, né, para ficar mais entendível, né, no nosso dia. E eu acho que ficaria mais ou menos assim: ei, pare de ficar puxando o saco de famosinhos, né, de pessoas famosas aí e políticos. Pare também de se achar, tá demais, se achando muito. Vai cuidar de quem está sofrendo, vai ajudar quem está precisando, vai rir e chorar com as pessoas mais simples. Seja humilde e se coloque no lugar delas, tanto na alegria quanto na dor. Isso vai te trazer mais felicidade, vai te tornar mais humano e a sociedade agradece. Um tapa na cara, né, que serve para todos nós. Na verdade, né, são orientações que servem para todo ser humano em qualquer tempo da história. Afinal, o homem é o mesmo. Os sentimentos de hoje não são diferentes dos sentimentos que os romanos sentiam naquela época, né, o que foi o alvo da carta lá a Romanos. Só o que muda na sociedade é tecnologia, arquitetura, engenharia, informação, mas a essência humana é a mesma. O Criador já conhecia essa essência e deixou orientações bem claras de como lidar com ela. 2000 anos depois, Goleman e outros pesquisadores do cérebro descobrem o benefício desse conceito modernamente chamado empatia. Na Bíblia, não sei se tem, né, essa palavra empatia, mas eu não me recordo de ter visto, ouvido, lido essa palavra. E que já estava na Bíblia, né, um livro renegado pela ciência moderna, mas que não sai da pauta da vida e dos dilemas de todo ser humano. Por isso a Bíblia é o clássico dos clássicos. Palavras de uma professora, doutora da Universidade Federal Fluminense de Teoria da Literatura. Ela fez uma pergunta: a Bíblia é um clássico? Os alunos ficaram com medo de responder, né? Ninguém queria responder, muita gente aí querendo, até pensando, Bíblia é clássico, tá de sacanagem. E ela, professora doutora aí, considerada, não vou dizer o nome aqui, não vou falar o nome, mas ela é bambambam da área, bambambam mesmo da área, de teoria da literatura, uma disciplina aí bem elitizada dentro da academia. Disse: a Bíblia é o clássico dos clássicos. Justamente por quê? Porque fala a todos os homens em todas as épocas. Afinal, justamente como fala a todos os homens, ela fala da essência humana. A Bíblia tem razão. Ela é a verdadeira palavra do Criador. Por isso, muitos ateus, e aí você pode só dar um Google aí, você vai encontrar isso na história da humanidade. Podem ser ateus modernos ou ateus na Idade Média. Muitos ateus, quando debruçam sobre a Bíblia para estudá-la, para desbancá-la, acabam se rendendo à sua perfeita coerência, profundidade e verdade e se tornam grandes apologetas, ou seja, defensores do cristianismo, defensores da Bíblia. Por quê? Porque vem a tamanha coerência, originalidade, verdade, grandeza, né, da Bíblia. Que, assim, o resultado é o seguinte, a conclusão que chegam: não tem como isso ter sido escrito por cérebro humano. Não há nenhuma obra na história humana feita só por homens que tenha essa perfeição, coerência, profundidade, magnitude que a Bíblia tem. Não tem como. Conclui-se com esses 2 pontos apresentados no livro Inteligência Emocional que os conceitos bíblicos de 2, 3, 4 mil anos como empatia, só hoje, com tamanha tecnologia, são descobertos como verdadeiros. E isso serve para psicologia, serve para astronomia, serve para arqueologia, história, geografia, serve para física. Diversas disciplinas encontram conceitos na Bíblia que a ciência só agora com a tecnologia consegue provar, né, consegue ver, né, identificar
de forma mais concreta. E aí quando vai ver, a Bíblia já trazia, mesmo sem tecnologia moderna nenhuma na época, mesmo sem conseguir mapear com equipamentos do cérebro humano ou o universo, sem estudo, sem bússolas, enfim. Vou deixar aqui embaixo também algumas referências de livros que tratam de ciência e teologia, para você ver como que a Bíblia ela é profundamente científica, e numa época que não tinha nenhum aparato tecnológico, ela já trazia verdades científicas, físicas, químicas, astronômicas, que só hoje a ciência ela consegue mapear. Bom, isso é evidência pura e concreta de que a Bíblia tem a verdade. E se a verdade está nela, então Deus existe. Por quê? Afinal, ela afirma que sua escrita fora inspirada pelo Criador. Logo, pela existência desse Criador, né? Logo afirma que Deus existe. Então, se um livro que apresenta a verdade, ou no caso aí da empatia nesse ponto específico, diz que Deus existe, simpatia é verdade. Tratamento de 3.000 anos foi constatado hoje como funcional, verdadeiro. Então, a Bíblia tem verdade. Isso em um ponto, mas você pode pesquisar em vários pontos. E ela diz que Deus existe, então Deus existe, porque ela traz a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, e seus cumprimentos e suas verdades são a maior prova da existência de Deus. Galera, esse link está aí embaixo, você pode ler com mais calma, se debruçar mais sobre ele, ou se debruçar sobre os links que eu, extras, né, que eu comentei aqui. Se gostou aí, se inscreve no canal, curte aí, compartilha e pode sugerir aí, comentar, fazer sugestões de mais discussões, mais debates, mais posts, né, mais artigos que eu posso escrever aí com base em livros, literaturas, em ciência, para a gente poder fazer vídeos com base em artigos. Então, grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Fui.